Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. É difícil para mim perceber que conectei minha vida com um monstro de verdade. Minha esposa fez coisas terríveis. Como geralmente acontece, comecei a notar um comportamento estranho atrás da minha esposa, que piorava a cada dia, até que um dia virou minha vida de cabeça para baixo. Eu nem sabia que tinha chegado tão longe. Droga! Quando eu estava quase chegando no trabalho, percebi que tinha esquecido meu passe e minha carteira. Eu tive sorte. Não só eu chegaria atrasado porque teria que ir para casa buscá-los, mas minha amada esposa certamente aproveitaria outra oportunidade para apontar minhas falhas. Ultimamente, meu relacionamento com minha esposa, Darla, tem sido incrivelmente tenso. Não consigo nem lembrar da última vez que fomos próximos. Claro, tivemos alguns encontros breves nos últimos meses, mas eles estão longe de serem satisfatórios. Parece que já faz um ano desde que tivemos um relacionamento de cama de verdade. Não é só a nossa vida na cama que decaiu. Parece que nada que eu faça ou deixe de fazer dá prazer a Darla mais. Cerca de um ano atrás, nossa vida juntos era como um conto de fadas. Estamos casados há 8 anos, e desde nosso primeiro encontro, sentimos um amor profundo e atração. Mesmo com 2 filhos, Jody, de 6 anos, e Mark, de 4, não perdemos tempo. Éramos próximos pelo menos 4 vezes por semana, e eu não era o único que tomava a iniciativa. Darla me queria quase tanto quanto eu a queria. Aqueles eram os dias. No entanto, tudo mudou abruptamente há cerca de 6 a 8 meses. Inicialmente, ela pareceu um pouco menos ansiosa quando iniciei a intimidade. Ela não recusou, mas parecia que isso tinha se tornado um dever em vez de algo que ela esperava. Com o passar do tempo, nossa intimidade e conexão emocional diminuíram. Inicialmente, pensei que poderia ser uma fase temporária que ela estava vivenciando, e esperava que melhorasse com o tempo e carinho, mas continuou a piorar. Agora parece que estou me redefinindo em um ambiente tenso. Quando tentei discutir o assunto com ela e oferecer ajuda com as tarefas domésticas, ela respondeu com hostilidade, acusando-me alternadamente de criticá-la e lamentar minha falta de contribuição para as tarefas. Apesar dos meus esforços para tranquilizá-la de que eu estava disposto a fazer mais, ela se tornou ainda mais hostil, acusando-me de tentar provocar uma discussão. Ontem à noite, fiz outra tentativa de abordar os problemas em nosso relacionamento. Estávamos na sala de estar com a TV ligada, as crianças dormindo. Ela parecia relaxada, então eu iniciei a conversa. Podemos conversar um momento, querida? E agora, Jim? A resposta dela sugeriu que ela esperava uma conversa desagradável. Precisamos trabalhar em nosso relacionamento. Tudo o que temos feito ultimamente é brigar, e eu não aguento mais isso. Parece que você pode suspeitar que eu esteja trapaceando. Seu comportamento reflete essa suspeita. Percebi seu choque com minhas palavras, mas em vez de aproveitar a oportunidade para iniciar alguma forma de comunicação, ela imediatamente mudou para o modo de ataque. Como você pode dizer isso? Ela retrucou. Nossa situação atual não é diferente de antes. Você está apenas provocando outra discussão, como sempre. Não estou buscando conflito, estou tentando entender por que estamos em desacordo nos últimos meses. Quero identificar o que percebo como um problema e trabalhar para resolvê-lo. Francamente, acredito que poderíamos nos beneficiar de aconselhamento. Não há problema. O único problema é sua tendência a perceber problemas onde não há nenhum. Estou farto das suas constantes acusações. Bem, vamos examinar se realmente não há nenhum problema. Então por que passamos de ter intimidade 4 ou 5 vezes por semana para apenas uma vez nos últimos 2 meses? Por que eu praticamente tive que impor a você naquela época, quando você iniciava a intimidade quase tão frequentemente quanto eu?
Costumávamos sentar juntos no banco do quintal observando nossos filhos, com sua cabeça apoiada no meu ombro e nossos braços em volta um do outro. Agora, se eu sair aí, você se levanta e vai embora. Parece que você não consegue suportar ficar no mesmo cômodo que eu. Nosso lar antes feliz agora parece mais um campo de batalha. Não tenho a mínima ideia do que você está falando. Nada mudou da minha perspectiva. Se alguém precisa de aconselhamento aqui, é você. Eu certamente não preciso disso. Com isso, ela se levantou e saiu furiosa do quarto, e um momento depois, ouvi a porta do quarto bater. Eu queria poder dizer que fiquei surpreso com sua explosão, mas a verdade é que não fiquei. Essa tinha se tornado sua reação típica a qualquer tentativa da minha parte de iniciar a comunicação nos últimos meses. Fiquei ali sentado por algum tempo, ponderando sobre os destroços em que minha vida antes perfeita tinha se tornado. O que diabos está acontecendo? Eu me perguntava. Ela está passando por algum tipo de colapso. Eu estou? Ao refletir sobre minha sugestão anterior de que ela poderia suspeitar que eu estava tendo um caso, ocorreu-me que talvez ela fosse a infiel. No entanto, tudo o que eu sabia sugeria que uma mulher tendo um caso normalmente tentaria escondê-lo sendo excessivamente afetuosa com seu parceiro traído, não se comportando como Darla era, o que era totalmente hostil. A menos, é claro, que ela estivesse retaliando por minha suposta infidelidade, mas pensei que tinha abordado isso quando levantei o assunto com ela. Depois de horas de contemplação, não me vi mais perto de uma resolução do que antes. A única decisão que tomei foi explorar a possibilidade de buscar aconselhamento para mim, na esperança de que isso pudesse fornecer insights sobre a situação. Enquanto subia as escadas para a cama, senti uma sensação de alívio, sabendo que estava dando um pequeno passo em direção a alguma forma de resolução. Ao chegar ao quarto, no entanto, descobri meus artigos de higiene e uma muda de roupa espalhados no chão do lado de fora e a porta trancada. Estranhamente, me senti aliviado. A perspectiva de dividir uma cama fria com Darla tinha pouco apelo. Retirei-me para o quarto de hóspedes, despi-me e fui dormir. A noite passada já passou. Esta manhã, acordei cedo e saí de casa antes que alguém acordasse. Normalmente, acordo as crianças e levo Mark para a creche enquanto Darla leva Jodi para a escola no caminho para o trabalho. No entanto, hoje, senti vontade de escapar cedo, então levantei antes do amanhecer, peguei café da manhã no McDonald's e fui até o lago para testemunhar o nascer do sol. Foi revigorante me entregar a algo que sempre amei sem me preocupar com a reação de Darla ou sua potencial raiva por deixá-la cuidar das crianças. Observando o nascer do sol, percebi que Darla e eu chegamos a um ponto de virada em nosso relacionamento. Decidi priorizar meu próprio bem-estar de agora em diante, enquanto Darla terá que cuidar de si mesma. Embora eu continue a apoiá-la financeiramente como seu marido, ela não será mais minha principal prioridade. Em vez disso, as crianças e eu viremos primeiro. Sentindo-me muito mais leve, deixei o lago e comecei minha jornada para o trabalho. Fiz uma resolução para aproveitar esses momentos com mais frequência e garantir que as crianças passassem mais tempo aproveitando a natureza. Enquanto dirigia, ponderei mais sobre minha decisão da noite passada de buscar aconselhamento e concluí que continuava sendo uma escolha sábia. Sendo um controlador de tráfego aéreo, ganho uma renda substancial com excelentes benefícios, então financiá-lo não será um problema. Além disso, quem sabe? Pode até melhorar meu relacionamento. Certamente não faria mal. Quando me aproximei do centro de controle e procurei minha identidade, percebi que tinha deixado minha carteira e identidade na cômoda do quarto de hóspedes. Não tinha notado a ausência da minha carteira antes porque guardo algum dinheiro no console da minha caminhonete para conveniência em drive-thrus. No entanto, agora eu precisava da identidade para entrar no trabalho. As medidas de segurança nos centros de controle de tráfego aéreo ficaram significativamente mais rígidas desde o 11 de setembro, então ter pelo menos minha carteira de motorista era essencial, e ela estava na minha carteira. Fiquei frustrado por um momento, mas então me lembrei das resoluções que fiz naquela manhã e me senti animado. Informei meu chefe que tiraria um dos meus dias de folga para resolver alguns assuntos pessoais. Ele não ficou muito feliz, mas também não foi um problema grave. Dei meia volta e voltei para casa. Enquanto dirigia,
Pensei mais um pouco e concluí que pegaria minha identidade e carteira e me aventuraria pelo dia, fazendo o que quisesse. Talvez eu fosse para as montanhas para uma caminhada ou visitasse o parque de diversões e andasse na montanha-russa. Quando virei na nossa rua, avistei um carro desconhecido na nossa garagem. Inicialmente, meus sentimentos positivos da manhã se dissiparam momentaneamente. No entanto, pensei, pode ser algo completamente inocente. Não vamos antecipar problemas. Além disso, mesmo que seja algo negativo, já decidi que minhas prioridades são cuidar de mim e das crianças. Darla é responsável por suas próprias preocupações. Ao abrir a porta, preparei-me para o pior, mas devo admitir que minha nova atitude foi severamente testada pelo que me esperava lá dentro. Parei no meio-fio, notando o carro desconhecido estacionado desleixadamente, bloqueando toda a entrada, antes de seguir para a porta da frente. Ao entrar, descobri Jodie entretida com um videogame na sala de estar. "Por que você não está na escola?" perguntei. "E onde estão sua mãe e seu irmão?" "Mark estava aqui agora mesmo", respondeu Jodie. "Mamãe está lá em cima com sua amiga." "É o carro da amiga dela lá fora?" eu perguntei. "Não tenho certeza, pai", respondeu Jodie. "Tudo bem, fique aqui, vou deixar você na escola em breve", assegurei a ele, examinando a cozinha e a sala de estar em busca de Mark antes de subir as escadas. Conforme me aproximava do topo da escada, pude ouvir barulhos emanando do quarto principal, uma voz masculina seguida por uma exclamação de alegria. Ao chegar ao patamar, avistei Mark, seus olhos arregalados de espanto, parado na porta aberta do quarto principal, sua boca aberta de espanto. Corri escada acima e pelo corredor para alcançar meu filho. Sem motivação clara, peguei meu novo celular do bolso da camisa e tirei uma foto de Mark enquanto me aproximava dele, depois outra da cena no quarto principal. Pegando e pressionando seu rosto contra meu ombro, olhei para o quarto para ver o que havia capturado sua atenção. Lá, em nossa cama conjugal, minha esposa estava me traindo com um estranho. O que mais me impressionou foi vê-la, ainda usando seu anel de noivado, um símbolo de nossa confiança abalada. Eu me certifiquei de que os anéis estivessem posicionados centralmente no quadro enquanto capturava o momento com a câmera do meu celular. Por um momento, pensei em correr e confrontá-los agressivamente, mas o pensamento das duas crianças testemunhando tal cena me dissuadiu. Não era o momento certo. Além disso, cheguei à conclusão de que já havia reconciliado minhas emoções em relação à minha esposa, e esse incidente apenas solidificou sua importância cada vez menor em minha vida. Portanto, minha principal preocupação tornou-se garantir a segurança de meus dois filhos, removendo-os da situação, para um lugar onde eles ficariam protegidos dela. Rapidamente peguei as duas crianças e saí pela porta. Embora eu não tenha percebido que Darla estava me observando do quarto enquanto ela virava a esquina, eu a vislumbrei no espelho retrovisor enquanto ela saía correndo de casa para a rua. Ela estava vestindo apenas um hobby. Decidi levar as crianças para a casa da minha irmã. Da minha perspectiva, parecia uma escolha sábia, porque minha irmã tinha uma filha, de 12 anos, que adorava meus filhos e estava ansiosa para ajudar a mãe a cuidar deles. Esse arranjo minimizou o fardo da minha irmã, que não considerou um incômodo ter meus filhos por perto. Ela os amava de verdade. Havia um benefício adicional nesse plano. Minha esposa não sabia que minha irmã e seu marido tinham se mudado recentemente de volta para a cidade. Eles tinham se mudado de Denver para Sacramento depois que ele recebeu uma promoção de sua empresa. Eu tinha tentado informar Darla sobre isso, mas ela descartou o assunto antes que eu pudesse elaborar, afirmando que não se importava com minha irmã. Ironicamente, elas costumavam ser amigas próximas e foi minha irmã quem nos apresentou inicialmente. Quando cheguei na casa da minha irmã, fiquei surpreso ao encontrá-la ausente, mas sua filha Christy estava lá. Christy me informou que Catherine tinha ido à loja e que ela havia adiado seu retorno à escola por uma semana para ajudar sua mãe a se estabelecer em sua nova casa. Christy, sendo uma aluna exemplar, estava bem à frente de seus colegas de classe, então faltar 1 ou 2 semanas não a afetaria muito. Quando Catherine voltou, pedi a Christy para levar meus filhos para o quintal enquanto eu falava com minha irmã sobre cuidar deles por alguns dias enquanto eu cuidava de alguns assuntos pessoais. Quando meu celular tocou, eu murmurei um palavrão e o desliguei.
Era Darla ligando do telefone de casa. Catherine serviu uma xícara de café para cada um de nós e gesticulou em direção à mesa da cozinha e às cadeiras dispostas ao redor dela, dizendo, por favor, sentem-se. Ela sentou-se à minha frente na mesa e exigiu, tudo bem, desembucha. Algo sério está claramente acontecendo e eu quero saber o que é. Conversamos por quase 1 hora, durante a qual revelei tudo sobre a situação entre mim e minha esposa, minhas decisões matinais e as recentes descobertas em casa. Catherine ficou ali sentada, visivelmente atrofiada, pelo que pareceu vários minutos. Tudo bem, vou ficar de olho neles pelo tempo que for necessário. Darla tem meu número e há alguma chance de ela vir procurá-los aqui? Ela perguntou. Darla nem sabe que vocês dois estão de volta à cidade. Tentei mencionar isso quando você disse que estava voltando, mas ela me cortou dizendo que não dava a mínima. Catherine ficou surpresa com essa revelação inesperada. Ela e Darla eram incrivelmente próximas quando Catherine e seu marido Bob moravam perto, antes da promoção de Bob e transferência para Denver, 3 anos atrás. Após seu retorno, Catherine esperava continuar exatamente de onde pararam. No entanto, a mudança repentina de atitude de Darla destruiu essas esperanças. Sacudindo a surpresa, Catherine insistiu, você vai ficar aqui também. Seus filhos precisam de estabilidade, e a melhor maneira de isso acontecer é você estar com eles o máximo possível durante esse momento difícil. Com determinação, Catherine continuou, vá abraçar seus filhos, cuide de seus negócios, e nos falamos mais tarde. Enquanto isso, Christy e eu vamos resolver os arranjos para dormir de todos. Ela então abriu um sorriso, me puxando para um abraço. Depois de abraçar meus filhos e Christy e expressar meu amor por eles, fui embora, indo direto para o banco. Retirei metade dos fundos de nossas contas poupança e corrente, abrindo novas somente em meu nome. Revisei as mensagens no correio de voz do meu celular e encontrei apenas uma de Darla. Estava cheia de palavrões e ameaças, me alertando sobre o que seus amigos fariam se eu não devolvesse seus filhos imediatamente. Não houve reconhecimento de sua infidelidade, nenhum pedido de desculpas por suas ações, apenas raiva e acusações. Examinando a lista de chamadas perdidas, não notei nenhuma outra tentativa dela. Parecia que ela tinha feito aquela ligação por obrigação, apenas para esquecer depois. Ela tinha passado pelos movimentos, não sentindo necessidade de fazer mais nada. Sentada na minha caminhonete no estacionamento, disquei os números dos meus cartões de crédito para tentar fechar as contas. Um banco me deu trabalho devido a um saldo pendente, o que foi uma surpresa, já que sempre pagávamos nossos cartões integralmente a cada mês e discutíamos as compras com antecedência. No entanto, Darla era quem administrava as finanças da casa. Consegui remover o nome de Darla da conta e providenciei que as cobranças pendentes fossem enviadas por fax para mim na Quincos. Após revisá-las, solicitei que todos os extratos do ano anterior fossem enviados para o mesmo local. Ao examinar as declarações, fiquei chocado e triste com o que descobri. Ficou evidente que Darla estava encontrando alguém regularmente em vários motéis, com uma média de pelo menos um encontro por semana nos últimos 6 meses. Também observei um padrão preocupante. Inicialmente, os motéis eram de qualidade superior, como o Marriott, e as reuniões eram menos frequentes, mas com o tempo a frequência aumentou, até 4 vezes na última semana, enquanto a qualidade das acomodações declinou, para lugares como o Motel 6 e o que eu suspeitava ser um estabelecimento decadente no centro da cidade. Ocorreu-me que Darla poderia estar com problemas financeiros, pois ela estava pagando a conta desses quartos em vez de fazer a outra parte pagar. Posteriormente, comecei a procurar aconselhamento jurídico. Com o falecimento recente da minha avó e a perspectiva de uma herança significativa, procurei o advogado do espólio, que me recomendou um advogado chamado Ralph Edwards. Liguei para o escritório de Ralph e expliquei minha situação à recepcionista, que prontamente me instruiu a ir imediatamente, garantindo que ela arranjaria tempo para mim. Como o escritório de Ralph ficava a uma curta distância, cheguei em minutos. Uau, isso foi rápido, comentou Sheila, a recepcionista de Ralph, enquanto se apresentava. Ela me informou que Ralph estava ocupado com um cliente no momento, mas me garantiu que seria apenas uma curta espera. Sheila me acompanhou até um assento e me ofereceu uma xícara de café.
Aceitei a oferta dela, e quando ela se virou para preparar o café, não pude deixar de notar sua figura quase impecável em uma saia justa. Ela me serviu uma xícara e, olhando por cima do ombro, perguntou se eu preferia creme ou açúcar. Fiquei tão encantado com sua aparência que ela teve que repetir a pergunta. Envergonhado, respondi, apenas preto, obrigado, enquanto ela sorria e ria do meu estado de confusão. Sheila me trouxe café, mas em vez de me entregar, ela se inclinou para frente e colocou a xícara na mesa ao lado da cadeira em que eu estava sentado. Sem se levantar, ela olhou para mim, pegando meu olhar direcionado para sua blusa. Com um grande esforço, desviei meu olhar da visão e encontrei o olhar dela. Então ela sorriu, e foi um sorriso realmente encantador. De repente, a expressão de Sheila mudou. Ela franziu a testa, endireitou-se, virou-se e rapidamente caminhou até sua mesa, onde sentou-se pesadamente nela. Ela corou quando olhou para mim do outro lado da mesa e gaguejou, sinto muito. Foi completamente antiprofissional da minha parte. Não sei o que deu em mim. Entendo que você deve estar passando por um momento difícil, e eu não tinha o direito de me comportar assim. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Finalmente consegui vê-la de verdade, vendo não apenas aquelas qualidades físicas às quais todos os homens geralmente prestam atenção. O que vi foi uma mulher incrivelmente linda. Sheila tem aproximadamente 32 anos, sua altura é de 5 pés e 8 polegadas, e sua figura seria a inveja de um homem de 20 anos. Estimei seu tamanho em 38, 25, 36 centímetros. Ela tem um rosto oval, olhos castanhos que podem encantar qualquer um nariz elegante e lábios sensuais emoldurados por um queixo que lhe dá força de caráter. E a coroa de tudo isso é seu deslumbrante cabelo castanho. Como resultado, havia uma mulher excepcionalmente linda sentada na minha frente com uma expressão frustrada no rosto. Com o que eu esperava ser um sorriso desarmante, virei-me para ela e disse, devo admitir que fiquei surpreso com a exibição que você acabou de apresentar. No entanto, quero esclarecer que não estou chocado. Na verdade, acho muito lisonjeiro que uma mulher tão adorável quanto você me ache atraente o suficiente para exibir seus encantos. Entendo que muitos homens na minha situação, tendo acabado de descobrir a infidelidade de suas esposas, podem reagir com repulsa ou buscar vingança. Até recentemente, eu teria apenas apreciado a visão e então fingido como se nada tivesse ocorrido, sendo profundamente devotado à minha esposa. No entanto, minha perspectiva mudou. E hoje mais cedo, antes de saber do caso dela, tive uma epifania. Agora vejo uma mulher notavelmente linda que eu gostaria de conhecer melhor. Reconheço a importância de proceder com cautela para evitar me apressar em um relacionamento de recuperação e causar danos a mim mesmo, a outra pessoa e aos meus filhos. Portanto, em vez de um pedido de desculpas, o que eu busco de você é um adiamento. Sinto-me compelido a expressar que te acho excepcionalmente bonita e, pela nossa conversa, também acredito que você seja inteligente e compassiva. Minha intenção é navegar pela minha situação atual com minha futura ex-esposa e, depois, gostaria de ter a oportunidade de te conhecer melhor. Sua disposição, como você descreveu, de se conectar comigo indica interesse mútuo, mas, por favor, não sinta pressão para isso imediatamente. No breve momento que Sheila levou para se recompor, ela olhou para mim calmamente, quase como se estivesse espiando minha alma. Então, com um sorriso, ela respondeu, obrigada, e sim. Eu gostaria muito disso. Enquanto conversávamos, eu me senti bastante confortável na presença dela. Logo depois que um bip de interfone sinalizou um pedido de Ralph para que eu me juntasse a ele, Sheila se levantou e gesticulou para que eu a seguisse. Incapaz de resistir a uma piada, comentei, seguirei você com prazer aonde quer que vá. Ela sorriu de volta para mim, embora eu tenha ficado um tanto surpreso, pois estava preocupado em admirar sua presença. Sheila me acompanhou até o escritório de Ralph e voltou para sua mesa, deixando-me com uma leve sensação de solidão em sua ausência. Ralph veio como uma surpresa, possuindo uma voz profunda e ressonante que lembrava o ator Charlton Heston, mas fisicamente nada impressionante. Com apenas 1,65 m e aparentando pesar não mais que 150 libras, ele parecia longe de ser imponente. Com cabelos castanhos claros ralos no alto da cabeça, ele dava a impressão de estar na casa dos 40.
Depois de se levantar de seu assento para apertar minha mão, Ralph se recostou em sua cadeira e se dirigiu a mim, dizendo: Sheila me forneceu as informações que você transmitiu a ela por telefone antes. No entanto, eu apreciaria se você pudesse repassá-las caso eu tenha alguma dúvida ou se você gostaria de acrescentar algo. Durante a meia hora seguinte, falei sobre os eventos dos últimos meses, prestando atenção especial aos eventos do dia atual. Ralph ouviu atentamente até chegarmos ao ponto em que meu filho testemunhou o relacionamento de sua mãe com seu amigo. Ele perguntou sobre a escala do que Mark tinha visto, o que Jody tinha testemunhado e se esta era a primeira vez que as crianças estavam em casa enquanto Darla entretinha convidados para tal propósito. Admiti que não tinha certeza e expressei o desejo de descobrir as respostas para essas perguntas. Ele sugeriu envolver os serviços de proteção à criança prontamente e adiar a tarefa de descobrir as respostas para elas em vez de tentarmos nós mesmos. Dessa forma, ele explicou, isso se tornaria parte de um relatório oficial ao tribunal, em vez de meramente uma acusação de uma parte potencialmente tendenciosa. Naquele momento, Sheila colocou a cabeça para dentro do escritório e informou, Sr. Edwards, Connie Maxwell do CPS também está online para você, antes de me dar um sorriso e retornar para sua mesa. Ralph riu e comentou, juro que ela é como uma bruxa ou algo assim, sempre fazendo isso. Connie é a pessoa com quem precisamos discutir isso e aposto que ela dirá que retornará à minha ligação. Ralph atendeu o telefone e pelos minutos seguintes eu só consegui ouvir o lado dele da conversa, mas o que eu peguei foi intrigante. Ele relatou brevemente os eventos na minha casa mais cedo e minhas ações com as crianças. Aparentemente, Connie perguntou sobre o paradeiro das crianças, o que me levou a fornecer o endereço e o número de telefone da minha irmã, que ele então passou para Connie. Durante a conversa, tudo o que consegui entender foram as afirmações de Ralph como, sim, ok, eu vou, ele vai, enquanto ele tomava notas. Finalmente, ele concluiu com, eu falo com você em breve, antes de desligar. Ralph então se virou para mim com o que eu só posso descrever como um sorriso predatório e me informou, você lidou com as coisas perfeitamente. Connie visitará a casa da sua irmã para avaliar a situação e falar com eles. Se houve casos anteriores de sua esposa trazendo amigos para casa enquanto as crianças estavam lá, ela descobrirá e isso será incluído em seu relatório ao tribunal. Continuando, Ralph acrescentou, ela também avaliará se a casa da sua irmã é um lugar adequado para as crianças. Embora ela possa recomendar um lar adotivo com base no que você me contou sobre a família da sua irmã, duvido que isso seja necessário. Ele me informou que as ações de Darla eram uma forma de comportamento inapropriado com crianças. Ele mencionou que há uma grande probabilidade de que, se a polícia considerar isso sério o suficiente, Darla pode ser presa e acabar na cadeia por isso. Expressei que não estava particularmente preocupado se ela iria para a cadeia. Minha principal preocupação era garantir que meus filhos não fossem expostos a tal comportamento e eu queria dissolver o casamento o mais rápido possível. A maneira mais rápida de obter o divórcio para você é concordar com um divórcio sem culpa do culpado e ignorar o aspecto de maus tratos. No entanto, se não trouxermos os eventos de hoje para o caso, não podemos garantir que ela ficará longe das crianças. Há até uma chance de ela ganhar a custódia e eu concordo que é crucial manter o controle sobre essa situação. Seja você ou o Child Protective Services, CPS, no controle, o acesso delas crianças deve ser estritamente regulado, Ralph explicou. Vamos adiar a decisão até ouvirmos as recomendações de Connie. Vou começar a papelada e solicitar uma ordem de restrição temporária imediatamente. Continuamos nossa conversa por mais alguns minutos antes de eu me despedir. Ralph mencionou que poderia entrar em contato comigo mais tarde hoje, dependendo das ações tomadas pelo CPS. Ele me garantiu que Connie o manteria informado e acrescentou que ela provavelmente entraria em contato comigo antes de entrar em contato com ele. Quando eu estava saindo do escritório, Sheila se aproximou de mim e disse, eu não costumo fazer isso. Na verdade, nunca fiz isso antes, mas quero que você tenha o número do meu telefone residencial. Se precisar de alguma coisa ou só quiser conversar, sinta-se à vontade para ligar. Com isso, ela colocou um post-it na minha mão e então me deu um abraço. Senti emoções avassaladoras. Não conseguia falar por causa da força dos meus sentimentos.
Eu tinha desejos conflitantes de abraçá-la com força, expressar minha paixão aqui e agora, fugir e, ao mesmo tempo, ficar em seus braços indefinidamente. Enquanto minha mente racional me lembrava da inadequação de tais sentimentos em relação a uma mulher com quem eu não era casado, outra parte de mim raciocinou que, já que eu estava prestes a me tornar solteiro, não importava. Em suma, minha mente estava em turbulência e eu estava sendo puxado em direções diferentes ao mesmo tempo. Então Sheila deu um passo para trás e uma expressão chocada apareceu em seu rosto enquanto ela olhava para mim. Ela começou a se desculpar, gaguejando: "Sinto muito. Eu não queria ser muito dura. Eu só queria garantir que estamos aqui para apoiá-la durante esse momento difícil. Eu não queria, apesar de estar sobrecarregada de emoção e momentaneamente sem palavras, reunir forças para gentilmente colocar meu dedo indicador em seus lábios, silenciando sua tentativa de se desculpar. Com um sorriso, transmiti minha gratidão, lutando para articular meus sentimentos. Uau, estou sem palavras, mas obrigada. Definitivamente ligarei, mesmo que seja só para ouvir sua voz cativante. Apesar do ritmo turbilhão dos eventos, reconheci minha capacidade de lidar com a pressão, principalmente emergências em voo, e encontrei consolo na ideia de entrar em contato com ela. Ao refletir sobre a conexão recém-descoberta, não pude deixar de esperar por algo mais do que amizade. Em resposta, Sheila beijou meu dedo e, de brincadeira, me pediu para ligar, afirmando isso como uma ordem. Com um sorriso, concordei. Seu desejo é uma ordem. Nós compartilhamos uma risada antes de nos separarmos, eu em direção à minha caminhonete e ela em direção à sua mesa. Eu estava dirigindo em direção à casa da minha irmã quando recebi uma ligação no meu telefone. Era a Connie, me informando que ela estava a caminho para ver meus filhos na casa da minha irmã. Ela me pediu para informar minha irmã sobre sua visita e também pediu minha permissão para falar com as crianças. Embora ela tenha mencionado que poderia forçar a conversa legalmente se necessário, seria um processo mais longo que exigiria uma ordem judicial. Dei seu consentimento verbal e mencionei que estava a caminho e que a encontraria lá. Ao chegar na casa da minha irmã, avistei uma mulher que presumi ser Connie conversando com minha irmã na varanda da frente. Ambas se viraram para me cumprimentar enquanto estacionava e me aproximava delas. Após trocar saudações, Catherine mencionou que Connie havia informado sobre a próxima discussão e expressou sua intenção de falar com as crianças em particular, a menos que elas se sentissem desconfortáveis sem nós. Connie então se dirigiu a mim, dizendo: "Jim, preciso que você assine uma autorização me permitindo falar com as crianças. É apenas uma formalidade legal, mas agiliza o processo em vez de obter uma ordem judicial." Eu assegurei a ela que não seria um problema. Ao entrar em casa, meus 2 filhos correram para me cumprimentar, contando animadamente histórias sobre suas atividades com Christie. Olhei para cima e vi Connie sorrindo para nós, me assegurando que tudo ficaria bem. Prossegui apresentando as crianças a Connie, assegurando-lhes que ela só queria ter uma conversa com elas e que tudo ficaria bem. Enfatizei que elas poderiam confiar nela sobre qualquer coisa que ela pedisse. Jody, com uma expressão solene, perguntou se ela perguntaria sobre a mamãe e seus associados. Ela conseguiu imbuir a palavra amigos com um sentido de algo desagradável. Eu a tranquilizei dizendo que discutir sobre a mamãe e suas amigas provavelmente faria parte da conversa. Jody respondeu assertivamente: "Ótimo." Eu disse à mamãe que não aprovava o que ela estava fazendo, mas ela me dispensou, dizendo que não era da minha conta. Connie passou aproximadamente 1 hora falando com as crianças antes de fazer um telefonema enquanto elas brincavam no quintal. Então ela sinalizou para Catherine e eu nos juntarmos a ela lá fora. "Primeiramente, Jim, quero elogiá-lo por criar 2 crianças excepcionais", Connie começou. "Eles claramente adoram e respeitam você, apesar de estarem cientes do erro. Eles permaneceram em silêncio para proteger você. É evidente que eles amam a mãe, mas não nutrem nenhum respeito por ela. Na verdade, ambos estão bem bravos com ela e estavam ansiosos para compartilhar suas queixas comigo. Francamente, o que eu aprendi não foi agradável." Connie esclareceu: "Parece que sua esposa convidou homens estranhos para a casa de Wade e se divertiu com eles enquanto as crianças foram deixadas sozinhas. Parece que ela não se certificou de que as crianças frequentassem a escola regularmente,
e é por isso que ela frequentemente faltava às aulas. Quando entrei em contato com a escola, descobri que eles planejavam transferir o caso para nós por causa do absenteísmo crônico das crianças, e as explicações fornecidas por Darla parecem questionáveis. A diretora mencionou que teve uma conversa com Darla ontem, e ela estava infeliz com as respostas que recebeu. Como se viu, o encaminhamento já havia sido enviado, levando Connie a contatar um assistente social e assumir a responsabilidade pelo caso. Connie disse que algo terrível aconteceu com ele. Um dos parceiros de Darla tentou machucar Jodi, mas Darla não interveio. De acordo com Jodi, aconteceu ontem. Você escolheu o momento perfeito porque o homem que você viu na cama com Darla é quem tentou machucar Jodi. Depois de ouvir isso, senti uma vontade irresistível de ir embora, ir para casa e lidar com a situação cara a cara. Se eu tivesse uma arma de fogo, eu a usaria prontamente, sem qualquer hesitação ou remorso. Catherine e Connie me ajudaram a me acalmar, e Connie mencionou, parece que ontem foi o primeiro incidente, e Jodi parece estar lidando bem. Acredito que ela poderia se beneficiar de algum aconselhamento, mas não deve ser extensivo. Na verdade, esse incidente fortalecerá significativamente seu caso de divórcio. Darla provavelmente terá uma chance mínima de ganhar a custódia compartilhada e pode enfrentar pena de prisão ou liberdade condicional. Connie acrescentou, entrei em contato com o gabinete do promotor público, e eles estarão preparando acusações para apresentar a um juiz. A menos que eu esteja enganado, a polícia provavelmente chegará à sua casa com um mandado de prisão para Darla no final desta tarde. Passei a tarde na casa de Catherine discutindo os eventos do dia e as circunstâncias que levaram a isso. Mais tarde, recebi uma ligação do detetive Saunders do departamento de polícia local. Ele me informou que um mandado havia sido emitido para minha esposa pelo tribunal e perguntou se eu o acompanharia e alguns outros policiais até minha casa. Ele sugeriu que poderia facilitar as coisas se eu permitisse que eles entrassem na casa e identificasse Darla para eles. Ao chegar na casa, notei que a rua estava lotada de carros e caminhões desconhecidos. Eu podia ouvir música alta e o que parecia uma festa barulhenta emanando de dentro. Depois de esperar por cerca de 2 minutos, vários carros de polícia pararam. 2 deles bloquearam a rua em ambas as extremidades, e um policial à paisana se aproximou de mim, perguntando se eu era Jim. Eu respondi afirmativamente a ele. Sou o detetive Sargento Saunders, mas, por favor, me chame de Doug, ele disse. Já recebemos várias reclamações de barulho sobre essa festa. Uma viatura policial esteve aqui há 15 minutos pedindo para reduzir o barulho. Não posso deixar de me perguntar se isso já aconteceu antes, e se não, o que ela fez com as crianças. E se já aconteceu antes, por que os vizinhos não reclamaram comigo? Talvez ela tenha pensado que, já que você levou as crianças, ela poderia fazer uma comemoração, Doug sugeriu. Um policial uniformizado se aproximou e informou Doug que todos estavam em posição. Doug perguntou se ele, eu e outro policial à paisana poderíamos conduzir uma busca preliminar antes de trazer os policiais uniformizados. Ele sentiu que a visão de uniformes poderia alarmar muitos frequentadores da festa, então ele queria escolher o momento certo. Concordei, e seguimos para a porta da frente, entrando na casa que, até algumas horas atrás, eu considerava meu lar. No saguão, encontramos 2 homens sentados em cadeiras na sala de jantar, e em uma pequena mesa entre eles havia um grande jarro. O jarro estava cheio até a borda com dinheiro. Cavalheiros, disse o mais novo deles indistintamente, claramente bêbado. Ele estava segurando uma garrafa do meu uísque single malt de 21 anos favorito na mão. A anfitriã da casa teve um dia difícil. O marido a pegou na cama com o namorado. Ele levou as crianças e provavelmente não vai voltar, então ela precisa de fundos. Consequentemente, o preço de um passatempo agradável aumentou. Se você quiser acesso total à festa, precisa depositar $150 na caixa de doações. Ele continuou explicando que para aqueles que só queriam se divertir sem participar de uma reunião de grupo, a doação era de apenas $50. Doug percebeu. Este jarro parece estar bem cheio. É assustador imaginar quantos já existem. O bêbado respondeu. Bem, ela gosta de ter reuniões como essa,
E hoje à noite ela pretende estabelecer um novo recorde. Ela já realizou 34 reuniões, e só se passaram cerca de 2 horas. Se você não gosta, então alguns amigos dela estão aqui agora, e mais 2 estão a caminho. Perguntei se ela se interessa por atividades em grupo. Com que frequência isso acontece? Esta é a 4ª reunião que participo, ele respondeu, e ouvi dizer que ela participou de várias outras, geralmente em pequenos grupos. A agenda do marido dela é bagunçada, então os horários e lugares estão sempre mudando. Ah, entendo, admiti. Qual era a taxa dela antes do aumento recente de preço? Ela não tinha uma taxa definida, apenas o que você gostaria de contribuir. O homem bêbado pareceu surpreso quando coloquei a mão no bolso, tirei uma moeda de 25 centavos e joguei no pote. Nosso amigo entrou, ficou entre nós e a casa, então mostrou seu distintivo e calmamente nos deixou sair pela porta da frente, onde 2 policiais uniformizados nos encontraram. Entramos na sala de estar e avistamos Kate, a estimada anfitriã do bairro, residindo a apenas 2 portas de nós. Ela parecia estar em uma situação comprometedora, provocando pensamentos sobre como seu marido, o pastor de nossa igreja batista, reagiria se visse as manchetes de amanhã. Esposa do pastor presa. Doug olhou para mim com uma expressão perplexa, silenciosamente questionando, é ela? Eu apenas balancei minha cabeça e seguimos em direção às escadas, deixando Kate e seus companheiros cuidando de seus negócios. Suspeitei que Doug acreditava que se a situação piorasse, a polícia uniformizada estacionada na porta os prenderia caso tentassem fugir. Fomos um pouco mais longe e saímos para o quintal, onde minha esposa estava em uma posição muito desfavorável. Ela me notou imediatamente. Ei, pessoal, digam um oi para meu marido, ela gritou. Você quer entrar na ação, querida? Eu até deixo você furar a fila, afinal, somos casados. Ela olhou para os caras na fila e disse, vocês não se importam se eu deixar meu querido e sempre amoroso marido furar a fila, certo? Não se preocupem, não vai demorar muito. Ela olhou para mim de novo. Mas primeiro eu quero que vocês devolvam meus filhos, meus amigos Ted e Joe. Ela apontou para 2 caras corpulentos parados perto da churrasqueira. Vamos acabar com você se não fizer isso. Ted e Joe se viraram para mim, estufando o peito, tentando parecer durões e me intimidar. Pelo menos acho que eu deveria estar assustado. Por um momento, quase me arrependi de não ter meus amigos militares comigo. Eu queria ver o quanto eu me lembrava dos meus dias nos Rangers do Exército. Eu tinha certeza de que conseguiria lidar com eles sem muita dificuldade. Eles não me ensinaram a lutar de forma justa. Doug e eu nos viramos em meio aos sons de assobios dos frequentadores da festa e seguimos em direção à porta de entrada, saindo. Virei-me para Doug e perguntei a Ed, você precisa de mim para alguma coisa agora? Doug me disse que eu poderia esperar na entrada se quisesse, mas ele queria que eu ficasse aqui até que todos estivessem fora para que eu pudesse proteger a casa. Doug reuniu seus oficiais e os informou, então eles continuaram a bloquear todas as saídas, e Doug e cerca de 10 oficiais uniformizados retornaram para casa. O caos se instalou. Sentei no capô de um carro de polícia e observei as pessoas correndo para as janelas da fachada, espiando para fora e desaparecendo. Ouvi gritos e berros ocasionais vindos de dentro da casa. Várias pessoas tentaram sair correndo pela porta da frente, apenas para se encontrarem nas mãos da lei. Eu testemunhei Joe implorando ao policial para deixá-lo ir porque ele tinha esposa e filhos em casa, e ele não queria que eles ficassem envergonhados pela publicidade, já que ele era uma figura respeitada na comunidade. Enquanto Joe discutia sem sucesso com o policial, uma van de notícias móvel da estação de TV local parou e começou a filmar, com a primeira pessoa que eles capturaram na câmera sendo, como você deve ter adivinhado, Joe. Ele mereceu. Se ele tivesse ficado quieto e entrado na van, sua foto não teria aparecido no noticiário das 10 horas. Não demorou muito, e as últimas pessoas foram escoltadas para fora, as 2 últimas sendo minha esposa Kate, a esposa do padre. Um bando de vizinhos se reuniu para assistir, e quando Kate foi solta, houve um suspiro coletivo. Muitas dessas pessoas frequentavam a igreja do marido dela e ficaram chocadas ao vê-la sendo levada para o camburão vestindo apenas um cobertor. Steve Bauer, meu vizinho do outro lado da rua,
um fofoqueiro pior do que quaisquer 10 mulheres, me viu sentada no capô de um carro de polícia e se aproximou. O que está acontecendo? É uma batida policial, eu disse a ele, mal segurando o riso. Eles estão prendendo essas pessoas? Sim, eu acredito que elas estão sendo presas. Do que elas serão acusadas? Eu acho que você deveria perguntar isso à polícia, mas tenho certeza de que as meninas serão acusadas por ações que são extremamente indesejáveis em nossa sociedade, eu disse a ele. Steve correu para dar a notícia aos outros vizinhos. Quando Darla estava sendo solta, ela me notou e de alguma forma conseguiu se livrar do policial que a estava levando para a van. Ela correu até mim, o que foi um erro, porque o cobertor tinha escorregado dela e suas mãos estavam algemadas atrás das costas. Ela ficou na minha frente com a cabeça abaixada e gritou, Jim, por favor, foi apenas um grande erro. Não deveria ter saído do controle assim. Por favor, diga à polícia que está tudo bem e me deixe ir Darla. A situação pode ter realmente saído do controle, mas considerando o fato de que eu só saí esta manhã, você certamente conseguiu colocar tudo em ordem com muita pressa. Então só posso concluir que esta não é a primeira vez que tudo estava muito bem organizado para isso. Posso ser novo aqui, mas esta não foi a primeira vez para você. Sem mencionar que não posso pedir para a polícia esquecer disso. Eles não farão isso mesmo que eu tente, e eu não farei. Ah, e não se incomode em perguntar. Eu não vou te socorrer. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, o policial que a acompanhava correu até ela com um cobertor, envolveu-a nele e arrastou-a até a van. Doug se aproximou e me informou que a casa havia sido limpa, permitindo que eu a protegesse. Ele sugeriu que eu poderia querer contratar alguém para limpá-la antes de considerar me mudar de volta. Eu concordei. Trancamos e decidimos deixar para o dia seguinte. De manhã, planejei chamar um chaveiro para trocar as fechaduras e providenciar serviços de limpeza. Doug me garantiu que os policiais da patrulha ficariam de olho na propriedade durante a noite, caso algum intruso aparecesse. Depois de trancar tudo, fui para a casa da minha irmã. Olhando para o relógio da minha caminhonete, fiquei surpreso ao ver que eram apenas 7h15. Tanta coisa tinha acontecido naquele dia. Parecia surpreendentemente cedo. Ao chegar na casa da minha irmã, descobri um piquenique acontecendo no quintal. Para minha surpresa, Shayla estava sentada no planador conversando com minha irmã, enquanto Jody descansava confortavelmente em seu colo, parecendo completamente contente. Shayla percebeu que eu estava me aproximando e pareceu um tanto surpresa, mas satisfeita. No entanto, ela permaneceu em silêncio até que Catherine nos apresentou. Jim, conheça a Shayla, minha vizinha. Shayla, este é Jim, meu irmão mais velho. Quando estendi a mão para apertar a dela e fiz uma reverência, nós dois caímos na gargalhada, deixando Catherine chocada, confusa, mas, no fim das contas, satisfeita. Virando-se para Catherine, Shayla comentou, Jim é, na verdade, o advogado do meu chefe. Nós nos cruzamos hoje no meu escritório, onde eu praticamente me joguei nele e o arrastei para uma sala vazia. Lembrando do seu nome de solteira, não fiquei totalmente surpreso quando ele entrou pelo portão. Sua descrição das crianças me deu quase certeza de que era a mesma pessoa. É esse o irmão que você tentou me apresentar na faculdade? Aquele que eu recusei a conhecer porque eu estava fixada no trapaceiro perdedor com quem acabei me casando? Catherine riu. Sim, ele é meu único irmão. Lembra quando você o rejeitou? Eu o apresentei a Darla, e você sabe como isso acabou. A expressão de Shayla ficou séria quando ela se dirigiu a mim, dizendo, Jim, eu entendo que você está passando por um momento difícil agora. Você pode achar que ser casado com Darla foi a pior coisa, mas você tem 2 filhos incríveis que te adoram. Eles vão olhar para você em busca de orientação, então não se esqueça disso, ok? Eu não vou esquecer. Saber que eles dependem de mim me ajudou a me manter firme hoje. Sei que eles precisam do pai, especialmente porque a mãe pode não estar muito por perto. Amo meus filhos e farei de tudo para criá-los bem. Shayla sorriu para mim. Eu sei que você vai, e eu estarei aqui para ajudar, no que eu puder. Ela se mexeu no balanço, fazendo Jody, que estava quase dormindo, se mexer.
Shayla acalmou-a com um leve cócegas e um beijo na cabeça. Jody se acomodou, e Shayla fez sinal para que eu me sentasse ao lado dela. Sentei-me e coloquei meu braço sobre seu ombro. Instantaneamente ela se aninhou no meu peito, alcançando para agarrar meu pulso e guiando meu braço por aqui, soltando um suspiro satisfeito. Catherine nos observou. Parece que vocês dois têm mais do que apenas se conhecer hoje. Eu sei que é loucura, mas nós realmente acabamos de nos conhecer, disse Shayla. Parece que nos conhecemos há uma eternidade. Eu sei que é muito cedo para Jim estar buscando outro relacionamento, mas não consigo evitar quando estou com ele assim. Eu só quero estar perto dele, tocá-lo. Espero que ele sinta o mesmo. Com isso, ela inclinou a cabeça para trás, olhando nos meus olhos com uma expressão esperançosa. Inclinei-me e dei-lhe um beijo gentil nos lábios, inicialmente com a intenção de ser leve, mas rapidamente evoluindo para algo mais. Shayla se retirou e olhou para mim. Uau, talvez não devêssemos nos envolver em tal comportamento quando há outros por perto. Podemos acabar envergonhando-os. Sério, Jim, eu entendo que você está apenas começando uma jornada com destinos incertos. Não seria sensato você se apressar em um relacionamento, especialmente considerando que você ainda é legalmente casado. Mas quero deixar claro que quando você estiver pronta, estarei aqui, esperando que você me escolha. Naquele momento, Mark subiu no meu colo, de alguma forma encontrando espaço ao lado de Shayla e se aninhou em nós duas, se acomodando para dormir com um suspiro. Acho que vocês duas são um sucesso, comentei, e vocês duas são sucessos comigo também. Antes de hoje eu não acreditava em amor à primeira vista, mas agora eu acredito. Você se lembra do que Patrick Swayze disse para Demi Moore em Ghost? Eu perguntei. Não, o que ele disse? Idem. O sorriso dela iluminou seu rosto, uma visão que eu sabia que faria qualquer coisa para testemunhar novamente. Refletindo sobre a velha canção de John Denver, alguns dias são diamantes e alguns dias são pedras, percebo que hoje englobava ambos. A pedra representava o fim do meu casamento com Darla. Mesmo agora, continuo incerto sobre o porquê de ela ter escolhido o caminho que escolheu. O diamante simboliza meu novo relacionamento com Shayla. Embora eu não tenha certeza de onde isso vai levar, tenho uma forte sensação de que vamos valorizar a jornada. Depois, percebi que escolher Ralph Edwards como meu advogado foi a decisão perfeita. Ele tinha as conexões certas para agilizar os assuntos de forma eficiente. Se não fosse por Ralph e Connie, Darla poderia ter permanecido livre por até uma semana antes de sua prisão. No entanto, ela acabou passando mais do que apenas uma noite na cadeia. Não tenho certeza do envolvimento de Ralph, mas Darla lutou para garantir fiança. Nenhum fiador estava disposto a ajudá-la, e eu não tinha inclinação para ajudá-la. Consequentemente, ela permaneceu encarcerada até seu julgamento, que foi um processo longo. Darla foi condenada por crime de perigo infantil e recebeu liberdade condicional, que ela violou. Nunca mais ouvimos falar dela, e eu nunca descobri o motivo de seu desaparecimento. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!